Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passaremos agora para o momento da mensagem. Eu convido você, meu querido irmão, a abrir sua Bíblia no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24 em diante. Vamos ler até o capítulo 7, verso 20. Ou seja, uma leitura bem longa. Então eu peço que prestem atenção, não deixe que nada te distraia, para que você possa compreender bem toda a narrativa. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 24 em diante. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios.
E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda esta multidão de Israel que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e um de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. O tema deste sermão é: de graça recebestes, de graça dai. E é interessante que essa passagem que nós lemos, ela muito tem a nos dizer sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como assim? Essa passagem é no Velho Testamento, mas exatamente, todo o Velho Testamento está em harmonia com o Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo. E o Velho Testamento todo aponta para Cristo, aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa passagem sim tem muito a nos ensinar sobre aquilo que ainda viria, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu te pergunto, o que é o Evangelho para você?
O que você entende que é a sua missão em relação ao Evangelho? O que é o Evangelho para você? Certa vez me fizeram essa pergunta, e veremos a resposta ao decorrer deste sermão. De repente você pode pensar que é um ajuntamento de regras, é uma comunidade de pessoas que possuem afinidades. Muitos se dizem a respeito do Evangelho dessa maneira. Talvez é uma religião que preze por alguns costumes com os quais você concorda. Às vezes temos a impressão que estes conceitos, eles descrevem o que é o Evangelho atual. Porém, se para mim, se para você, essas definições elas parecem completas, totalmente certas, saiba, meu querido irmão, que o Evangelho, ele nunca foi moldado por pessoas, e ele nunca foi moldado pela época, nunca foi moldado pelo tempo. O Evangelho, ele sempre foi um, tanto porque ele não é nosso Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele sempre foi um, porque ele é apenas de um também, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele é definido não por mim, não por você, nem pelo que eu acho, nem pelo que você acha, nem pelo que a sociedade acha, nem pelo que este tempo prega, mas pelo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a única que tem autoridade para definir o que é o Evangelho. E nesta história, veremos o que significa o Evangelho e o que ele faz na vida daqueles que o vivem. E qual é a missão para aqueles que vivem o Evangelho em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Então a narrativa, ela nos conta que a Síria era inimiga de Israel. E o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele sitiou Samaria, que era a capital do reino de Israel, o reino do norte. Depois do reinado de Saul, Davi, Salomão, veio o reinado do filho de Salomão, Roboão, e neste reinado, toda a nação de Israel foi dividida. A nação foi dividida em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do sul era composto por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a capital deste reino era Jerusalém. E o reino do norte era composto pelas demais tribos, ou seja, as 10 tribos restantes, e a capital era Samaria. E então a Síria, inimiga de Israel, sitiou com o seu grande exército Samaria, a capital do reino do norte. E esta capital estava passando por uma crise terrível, muito maior do que a crise que nosso país enfrenta hoje. Havia fome naquela cidade, havia fome, e essa fome era tão grande que até mesmo a cabeça de um jumento, algo impuro para um judeu, e um pouco de esterco de pombas eram vendidos a preços altíssimos, exorbitantes. Para vocês verem a gravidade da fome que aquela cidade, que os habitantes daquela cidade estavam passando. Mas a situação era mais crítica ainda, era mais crítica do que parecia ser. Em certa ocasião, o rei ali do reino do norte, a passagem não fala exatamente qual era o rei. Provavelmente Jorão, mas a Bíblia não deixa claro qual era exatamente o rei. Então o rei, ele percorrendo a cidade, ele é abordado por uma mulher que lhe traz uma questão assustadora, até mesmo difícil de ser ouvida por nós. Ela havia matado o seu próprio filho e comido a carne do seu filho. Ela fez um acordo com uma outra mulher para que ela matasse o seu filho hoje e elas comessem a carne do seu filho, para que amanhã a outra matasse o filho dela, para que elas também comessem. Que coisa difícil de se ouvir, né, irmãos? A que ponto chegou os habitantes daquela cidade?
E com estes relatos, nós podemos concluir que a situação de Israel era de total afastamento de Deus, para chegar a este ponto de uma mãe matar propositalmente o seu filho. É uma situação de total afastamento de Deus, de virar as costas para Deus. Não era apenas uma crise econômica que aquela cidade passava, mas era uma crise também moral, uma crise espiritual. Para cometerem tal atrocidade, Israel estava longe do seu Deus. Israel, a nação de Israel, o reino do norte ali, principalmente Samaria, especificamente Samaria, estava contaminada com costumes pagãos, com costume dos povos ao redor, com costumes mundanos. Estava contaminada com os costumes pagãos, e dentre eles o de sacrificar seus filhos a outros deuses. E quando estamos longe de Deus, fazemos coisas que jamais imaginaríamos fazer. Às vezes nós julgamos alguns personagens bíblicos, Davi, até mesmo essa mulher, imaginando que talvez, que jamais faríamos tal coisa. Mas basta o ser humano se afastar, o quanto mais ele se afasta do Criador, mais atrocidades ele vai fazendo. E tais coisas não estão tão distantes dos dias atuais. Vez ou outra ouvimos nos noticiários, filhos matando pais, pais matando filhos, governos legalizando o aborto. Mudou o quê? Mudou o quê? Está a mesma coisa. O homem continua afastado do Senhor e cada vez mais se mostrando mais corrupto, mais pecador, mais cruel. Se lá em Levítico, no capítulo 15, no verso 2 e o verso 16, e também lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 11, se nesses textos Deus mostra um valor tão grande à semente do homem, a semente que o homem carrega, quanto mais valor Ele dará então a essa semente num estágio mais avançado, depois de uma fecundação? Quanto mais valor! E mesmo assim, hoje descarta-se a semente do ser humano. Mas mães matam seus próprios filhos, pais também consentem em matar a sua própria semente. E o rei, então, vendo aquela situação, vendo a que ponto chegaram os seus súditos, ele rasga suas vestes em sinal de tristeza e também de desespero, porque ele não sabia. Ele falou, como é que eu vou poder ajudar essa mulher? Ele entrou em desespero. E ele, o rei de Israel, assim como nós, em muitas ocasiões, ele culpou a quem? A Deus. Ele culpou a Deus. Ele se revoltou contra Deus, a tal ponto de prometer a si mesmo matar o profeta Eliseu, que era a voz de Deus naquela nação. Naquela época Deus falava através dos seus profetas, e Eliseu era o profeta ali, ele era a boca de Deus, e o rei ficou tão revoltado com Deus, que ele prometeu matar Eliseu. Isso também não está distante de nós. Às vezes passamos por momentos de muita aflição, de perda, de tristeza extrema, e nos sentimos tão tristes e até mesmo revoltados, desesperados, que queremos culpar alguém. E acabamos culpando a Deus. É fácil culpar a Deus. É muito comum isso. Principalmente quando é algo muito forte, que você, por exemplo, perde um ente querido. Culpamos a Deus. E nos esquecemos que Deus, o Criador do ser humano, quando Ele criou o ser humano, Ele criou Adão e Eva perfeitos, sem mácula,
Deus criou o homem perfeito. Lembrem que tudo que ele fez foi bom. Depois que ele criou o homem, ele falou, é tudo muito bom. Deus criou o ser humano perfeito. O próprio homem que escolheu pecar contra o seu Criador. E esta atitude desencadeou todo o mal, toda a consequência ruim que nós vivemos hoje. Porque através da desobediência do homem, o pecado entrou na natureza humana. Então, se você tem que culpar alguém, não culpe a Deus. A culpa é do próprio homem que pecou contra Deus. O pecado é a causa de todas as catástrofes, não só conosco, não só com o homem, mas catástrofes da natureza também. A natureza geme e chora, aguardando o dia da redenção. A culpa é nossa, por termos pecado contra Deus. É consequência do nosso erro. Voltando à história, Deus guarda os seus. Deus fala por meio dos seus profetas, e Deus falava com Eliseu. E Ele cuida dos seus, daqueles que o amam, daqueles que lhe obedecem. Deus cuida, Ele vela, Ele mostra, Ele revela, Ele dá discernimento. E Deus revelou a Eliseu que o rei lhe havia mandado um mensageiro que ele queria matá-lo. Mas nenhum mal aconteceu a Eliseu. Nenhum mal aconteceu a Eliseu. Deus guardou aquele homem e ele levantou-se e profetizou naquele momento. E ele falou que a menos de um dia, a situação de Samaria seria totalmente mudada, revertida. Totalmente mudada. Grandes feitos Deus haveria de fazer em menos de um dia. Tudo voltaria ao normal. Ele profetizou desta maneira. Que coragem, né, irmãos? Esse realmente era a boca de Deus e cria no que Deus poderia fazer. Ele profetizou que aquelas condições trágicas da cidade mudariam. E realmente Deus começou a agir. Deus começou a agir. E Ele começou a agir através de 4 homens leprosos. Como Deus é interessante e surpreendente. Ele começou a agir através de 4 homens, e esses homens eram leprosos. Os leprosos naquela época eram pessoas desprezadas, totalmente desprezadas, indesejadas, excluídas da sociedade. A lepra era considerada uma doença tão terrível, era uma doença contagiosa, que quem contraía tinha sua vida mudada radicalmente para pior. Porque ela logo era colocada de lado, excluída, abandonada, e a pessoa ficava muito abalada. E a lepra, ela é uma doença que simboliza o pecado, isso já foi dito bastante. Não quero dizer, mais uma vez eu explico, que um leproso está em pecado. Não é isso. Mas ela simboliza o pecado porque a maneira como a lepra age no ser humano é da mesma forma como o pecado age no ser humano. Da mesma maneira que a lepra ela vai corroendo aos poucos o ser humano e vai acabando com o ser humano e conduzindo ele à morte, da mesma maneira o pecado é nas nossas vidas. Ele entra muitas das vezes despercebido, ele se apresenta muitas das vezes e você nem repara, você nem se atenta, mas aos poucos ele vai ganhando espaço, ele vai corroendo, e quando você vê, você já está tomado. E ele, da mesma maneira, ele conduz à morte. O pecado, ele corrói, ele degenera, e aos poucos ele vai crescendo. E foram estes, então, os indesejados, os intocáveis, os desprezados, os excluídos, foram eles os primeiros alvos da misericórdia de Deus. Isso é lindo, irmãos, porque é uma palavra reconfortante. Eu não sei, de repente você pode se sentir de alguma maneira
desprezado, excluído, indiferente, se sente alvo de indiferença. De repente você se sente desprezado, até mesmo pelos irmãos da sua própria fé. Mas eu quero te dizer nesta noite, que Deus te vê. De repente você não é nem percebido pelos outros, mas Deus vê você. Deus não despreza você, Deus não rejeita você e Deus não exclui você. Ele te vê. E da mesma forma como Ele escolheu agir primeiramente na vida daqueles 4 leprosos, que eram indesejados, intocáveis, rejeitados pelos demais. Se você se sente assim também, saiba, Deus te vê. E Ele quer também agir na tua vida e de maneira primária. Ele quer te dar a prioridade. Ele quer que você se sinta nessa noite amado. Assim como aqueles leprosos foram escolhidos para serem alvos do Senhor, do poder de Deus. Deus também quer fazer de você alvo do seu grande poder. Ou então você pode também se sentir como aqueles leprosos, mas olhando pelo outro lado, olhando pelo lado da lepra. De repente você está se sentindo sujo pelo pecado, tomado pelo pecado, e afastado de Deus, longe de Deus por causa do pecado. Desesperançoso, cabisbaixo, achando que a sua vida não tem mais sentido, que você realmente está lá no fundo do poço e não vê saída. De repente você fala para você mesmo, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, eu já cometi tanto pecado grave, que para mim não tem mais jeito, não tem solução. Não, eu já cometi muita coisa errada, eu sou muito sujo diante de Deus, eu me sinto muito sujo, um verme diante de Deus. Mas eu quero te dizer também nessa noite, que o seu pecado, ele não é maior que o sacrifício de Jesus. Ele não é maior. Não há pecado tão abominável assim aos olhos de Deus, que o sangue de Jesus não possa lavar, que o sangue de Jesus não possa purificar. O sacrifício de Jesus foi o maior acontecimento na história. Não há nada maior que o sacrifício de Jesus, muito menos o seu pecado. Apenas mude de atitude. Não permaneça na condição que você se encontra. Faça o que os leprosos fizeram. Eles decidiram agir, mudar, sair da condição em que eles estavam, porque eles sabiam que iam morrer. Se você está mergulhado no pecado, você sabe que está definhando e que vai morrer. Levante-se no nome de Jesus e corra para Cristo, porque é Ele que pode restaurar a tua vida. Aqueles leprosos, movidos por Deus, eles decidiram se levantar e mudar de atitude. Eles estavam indo para o arraial dos Círios. Deus estava conduzindo eles para lá, porque lá não tinha mais os inimigos. Os inimigos já não estavam lá, Deus já tinha expulsado eles. Eles estavam indo para serem alvos do poder de Deus. Eles foram os primeiros a contemplar o poder de Deus. Da mesma forma, se você está em pecado, saia deste pecado através de Jesus Cristo, peça perdão e corra para Cristo. Aqueles leprosos correram para o lugar certo, para o lugar onde Deus tinha reservado para eles contemplarem o grande poder transformador de Deus. Quando eles chegaram ao arraial dos Círios, como eu já disse, não havia ninguém lá. Não havia ninguém. Deus havia feito um grande milagre, fazendo com que os inimigos de Israel fugissem. E deixaram tudo para trás. Deus fez com que aquele exército inimigo ouvisse um barulho estrondoso
de um outro exército, de um grande exército, a tal ponto que eles acharam que Israel tinha feito aliança com outros reinos, uns egípcios, outros reinos, e estava ali para destruir eles. Deus fez com que aquele exército ouvisse um barulho de um grande exército poderoso, de tal maneira que eles ficaram tão assustados que eles fugiram e deixaram tudo. Deixaram comida, deixaram vestes, deixaram o que eles tinham de riqueza ali, deixaram as barracas, deixaram as armas para Israel, deixaram tudo. Tudo que Israel estava precisando, eles deixaram tudo ali, eles fugiram para salvar a vida deles. Que Deus poderoso é esse? Que grande milagre Deus fez! E aqueles leprosos então entraram ali na barraca e eles comeram, eles beberam, eles tomaram dali prata, ouro, eles se vestiram. Eles estavam alegres, satisfeitos, maravilhados com o que aconteceu. Começaram a ver o grande Deus que eles serviam, mas que estavam de costas para Deus. Porém, eles resolveram esconder aquilo que haviam descoberto. O povo de Israel, na cidade lá de Samaria, estava sofrendo, morrendo, desesperado, sabendo que tinha um inimigo cercando, e aqueles 4 leprosos, que já haviam descoberto a boa notícia, já estavam se deleitando daquela bênção, eles resolvem guardar aquilo para eles. E não contar a boa notícia para os compatriotas. Mas, prosseguindo na história, eles chegam a uma conclusão. Eles refletem. É todo Deus, né, irmãos, que vai moldando a nossa mente. Que quando a gente comete algo errado, o Espírito Santo nos mostra, nos dá discernimento. Não, isso é errado, eu não posso continuar assim. E da mesma forma, eles reconheceram que estavam errados. E então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles decidiram não se calar, porque era um dia de boas novas, de boas notícias. Eles não poderiam guardar aquilo só para eles, sendo que o povo estava morrendo na cidade, amedrontado e passando fome. Eles tinham que compartilhar com os outros, e assim eles fizeram. E trazendo para os nossos dias, ainda vemos muitos cristãos agindo conforme a primeira atitude daqueles leprosos, escondendo, guardando e não compartilhando as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, do poder transformador do Evangelho. A maior bênção, o maior milagre, o maior tesouro que alguém pode conseguir é a salvação em Cristo Jesus. Ela é, como eu disse, um tesouro valioso, porque o Evangelho lhe transforma o ser humano. São as boas novas de salvação. Marcos 16:15, o ide de Jesus Cristo, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, não foi revogado, não caiu por terra. E esta ordem do nosso Senhor Jesus, ela permanece e ela é para nós. Não foi apenas para os discípulos, é para a sua igreja. E assim como aqueles leprosos tinham boas notícias para anunciar, nós também temos as boas novas de salvação para anunciar, para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Precisamos falar de Jesus, irmãos, para os de casa, para os nossos familiares,
para os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo lugar. Precisamos anunciar Jesus. Aqueles leprosos, eles voltaram para a cidade e eles bradaram as boas notícias, o milagre que Deus havia feito a favor de Israel. Irmãos, o que Deus fez ali foi algo muito poderoso, assim como o Evangelho é poderoso. Assim como eles contemplaram o poder de Deus que transformou aquela situação, nós também precisamos falar para as pessoas do poder que é o Evangelho, para que as pessoas possam ser transformadas, e para que as nossas vidas também sejam transformadas. Tudo que Eliseu profetizou foi cumprido. Tudo que Eliseu profetizou foi cumprido. Ele profetizou que em menos de um dia a situação mudaria. E mudou. E mudou. Não porque eles fizeram algo, mas porque Deus agiu. Pelo poder de Deus. E a nossa vida só muda pelo poder de Deus. Nós não temos a capacidade de mudar para melhor, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, se não for pelo agir de Deus na nossa vida. Agora havia alimento. Os preços de venda e troca deixaram de ser exorbitantes e agora passaram a ser justos. E aquele capitão que duvidou que isso aconteceria, ele morreu segundo a profecia de Eliseu. Deus mostrou que tem poder para operar milagres. E para operar milagres em situações que o homem diz não tem mais jeito. Da mesma forma é o Evangelho. O Evangelho é poderoso para transformar um homem que aos olhos de outros homens não tem mais jeito. Às vezes você pensa em alguém e diz, não, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa realmente não dá, aquele ali não vai ser um salvo, um Hitler da vida. Mas o poder de Deus pode transformar qualquer mísero pecador em um vaso escolhido por Deus. Lembrem-se de Paulo. Lá em Romanos, capítulo 2, verso 15 ou 16, diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você pensar em alguém e ver que aquela pessoa não tem mais jeito, e julgar aquela pessoa desta maneira, lembre-se dessa passagem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você se sente escravizado pelo pecado, a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa passagem então nos mostra que Deus usa quem está lá no fundo do poço, e Ele faz alvo de sua maravilhosa graça. E essa passagem também nos mostra a importância de compartilhar o poder de Deus, que é o Evangelho. Assim como os inimigos de Israel, os sírios, foram derrotados, Cristo, meu querido irmão, Cristo derrotou lá na cruz os nossos inimigos. Os nossos inimigos, Cristo também já derrotou. De forma que não existe mais condenação contra mim e contra você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E agora, sem condenação de morte, porque Cristo já levou os nossos pecados e morreu no nosso lugar, podemos viver as boas novas do Evangelho, assim como aqueles 4 leprosos começaram a desfrutar de tudo aquilo, nós também podemos viver as boas novas do Evangelho, se alegrar no Evangelho de Jesus Cristo, por meio da fé nele.
Assim como a situação daquele povo foi transformada diante do poder de Deus, não com a força humana, mas com o poder de Deus, o Evangelho também transforma a nossa vida, não pelo que nós fazemos, mas porque simplesmente é de Deus o querer e o efetuar. A palavra de Deus nos diz em Romanos 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a resposta para a pergunta inicial. O que é o Evangelho para você? A resposta certa é esta. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite, que você possa guardar essa palavra no seu coração, lembrando que você recebeu de graça recebestes, de graça dai. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.